Rômulo e Rafa, muito bom poder aprender com experiências de profissionais de outras áreas. O André é diferenciado. Quando ele fala sobre capacitação profissional, pergunto, é possível aprender a ser um líder? Parabéns pela entrevista. Obrigado, doutor Álvaro. André, a palavra. Liderança, para mim, é um tema extraordinário. É um tema maravilhoso. Primeiro, eu queria deixar algo assim. O que é liderança? Né? Liderança é a capacidade de fazer com que o seu pessoal acredite e trabalhe em prol da sua visão. Por quê? Liderança é um produto da visão. Liderança existe para a visão. Se você não tiver visão, você não é um líder. Só para responder depois a pergunta. Mas o que é visão? Visão é a capacidade de fazer, a capacidade de enxergar, de ver, além do que os olhos podem enxergar. Visão é o poder de ver o futuro. Visão é o poder de ver o que ainda não é. Visão é o poder de ver o que ninguém viu ainda. Qual é a diferença da vista para a visão? A vista é uma função dos olhos. A visão, uma função do coração. A vista é limitada aos olhos. A visão é ilimitada pela imaginação. Talvez o maior inimigo da visão seja a vista. Porque a vista te apresenta o que é, a visão que poderia ser. A vista te apresenta o presente, a visão te lança para o futuro. Por que é difícil a liderança? Porque para ser líder tem que ter visão. Então a primeira pergunta, se você quer ser um líder, qual é a sua visão? Meus cursos de liderança, por que eu devo te seguir? O que você reúne para que eu olhe e fale assim, eu preciso seguir a sua visão? Onde e como eu estarei daqui a 6 meses depois que eu submeter a tua liderança? Em que eu vou me tornar? O que eu vou aprender? Onde eu vou chegar? Então, liderança é a necessidade número 1 de um Estado, de uma nação, de um negócio, de uma empresa. Porque as pessoas precisam de um líder. Mas um líder que tenha visão. Porque a visão é a maior fonte de esperança. Se eu mostrar para vocês aqui a visão que eu estava mostrando de vocês antes da gente conversar e fazer com que vocês enxerguem o que eu já enxerguei para vocês, o projeto que eu já vi para vocês, hoje eu não posso olhar, vocês não podem ver fisicamente o projeto, mas vocês podem lançar. Eu trabalhar essa visão, eu começo a liderar vocês, mesmo não tendo exercer liderança de fato sobre vocês. A pergunta, doutor Álvaro, eu aprendo a ser líder? Posso aprender, não todos, infelizmente, porque a gente vê que tem as pessoas que têm uma dificuldade cognitiva muito grande, mas do natural, à medida que você tem a visão, e que eu consiga desenvolver essa visão em você. Então, por exemplo, do que a gente estava pensando, eu quero ver o evento presencial. Já dá como é que chama? Um spoiler. O evento presencial do Fala Guerreiros. Eu já vou enxergar como é que vai ser. Eu já vou enxergar as pessoas vendo. Caramba, mas ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo as pessoas se inscrevendo agora. Eu estou vendo o Pedro trabalhando lá para desenvolver ainda mais, colocando na tela, vem aí o Fala Guerreiro,
vem com a presença de tal. E aí, eu já tô vendo vocês entrando no palco, eu já tô vendo você contando as suas histórias que você estava contando, que eu quase dei um bico naquele para você não falar agora, para você chegar lá e contar, e as pessoas olhando, eu já tô vendo. Aí quando você começa a ver comigo, você começa a projetar o que eu preciso para isso. Poxa, eu preciso de uma tecnologia assim, eu preciso contactar alguém, eu preciso já convidar, aí você já começa a fulano, faz isso. Ciclano, faz isso, já está liderando. Coloca aqui. Cara, eu preciso desse ponto aqui. Vamos contactar fulano, vamos fazer isso. Já está liderando todo o projeto. Mas por quê? Porque você está vendo. Porque eu consegui fazer com que você visse além do que seus olhos estavam enxergando. E quando eu cheguei aqui, você não estava vendo ainda, não sei, né? Estou falando, um exemplo presencial. Mas eu já vi para vocês. E se eu coloco isso, eu já exerci uma liderança sem ser, de fato, ou de direito, líder de vocês, mais de direito, mas, ao mesmo tempo, desenvolver essa visão e vocês começarem a ver algo. Aí, um líder dentro da empresa. Doutor Álvaro, meu escritório, quantos advogados eu tenho? Eu preciso de mais? É a decisão dele. Preciso. Por quê? Eu quero aquela conta. Ninguém está vendo, mas ele está vendo. E agora, o que eu vou movimentar? Aí eu vou chamar um advogado. Você quer ver comigo algo que você nunca viu? Você vai liderar mais 4 abaixo de você, se a gente trouxer estagiários e tal. E a pessoa vai, caramba, o editório a gente vai comprar a sala do lado, vai pegar. Você entrou nessa perspectiva, aí você tem a projeção de liderança. Aí, esse é o primeiro ponto. Segundo, o terceiro e quarto que vão vir. Como eu vou operacionalizar isso? Se eu não tenho conhecimento suficiente, até a visão vai te ajudar. O que eu preciso aprender para desenvolver? Isso aqui eu não vou ter como... Eu não tenho como aprender o que o Pedro sabe. Então o que eu vou fazer? Contratar alguém. Mas eu tenho que ter a visão de contratar quem? O melhor? O tal? Ou aquele ali para esse negócio, ele, dentro dessa função, ele será esse melhor. Então, imagina uma equipe dentro da empresa de vendas, que muita gente, né, tem equipe de vendas. Eu vou liderar a minha equipe. Aí você fala assim, eu tenho que liderar por exemplo. Você acha mesmo que eu quero alguém que me lidere, que eu não confio na palavra dele? Que ele marca uma hora de reunião, nunca consegue chegar naquela hora, que durante a reunião ele não está prestando atenção, que ele não trouxe os tópicos já definidos, esse líder nunca. Então, quando a gente para pensar na liderança, novamente eu falo, é só você pensar que as coisas vão fluir naturalmente. E você ter, novamente, ordem, foco, disciplina. Quando as pessoas começam a ver isso, segunda-feira recebi uma empresária lá na empresa, e segunda-feira foi dia do comércio. Aí ela falou assim, poxa, André, na sexta-feira, é feriado, você tinha marcado com a gente, você vai? Vou. Eu esqueci que é feriado, mas eu marquei. Ela já tinha se programado. Eu vou abrir a empresa só para você. Foi ela e o sócio dela. Eu vou abrir só para você. Aí quando ela chegou lá, ela falou assim, poxa, obrigado por te receber. Obrigação? Eu tinha que te receber? Eu marquei com você? E ela ficou me olhando assim, poxa, mas é feriado, você podia marcar outro dia. Eu não respondi. Ela tem que ver que eu sou incomum. Aí ela foi ver observar lá a empresa, um projeto que ela estava oferecendo, aí começou a ver a mesa do pessoal. Ela, caramba, tudo arrumadinho aqui. Falei, tudo arrumadinho. Eles são treinados para ter ordem, foco e disciplina. A mesa de todos eles é arrumada. E eles nunca entraram na minha sala sem que observasse a minha mesa completamente arrumada. Eu só trabalho com o papel que eu estou arrumando. Todas as minhas gavetas, elas têm... Cada gaveta tem um propósito. Tem uma que é da caneta, de tudo, e eu comprei uma caixa que é caneta, lápis, clips, borracha, tudo já encaixadinho. Já vende, já facilita.
E em cima são aquilo que me incomoda, que eu preciso resolver rápido. Aí depois, aí a segunda gaveta é de caneta, dessas coisas que eu preciso pegar. A terceira gaveta é onde eu tenho pastas que não estão na exigência aqui, na urgência dessa primeira gaveta, que é onde fica a minha agenda e o que eu tenho que resolver com mais velocidade. E a última gaveta é onde eu coloco as coisas para pasta de dente, né? Arrumadinho. Todos que entram na minha sala, se quiser abrir, pode abrir. Vai lá agora. Abre lá, tá tudo arrumado. E tudo dentro de pastas. Eu ainda coloco dentro dos saquinhos assim, para minha equipe ver o meu exemplo de liderança. Nunca vai chegar assim, minha mesa toda desarrumada. Eles não conhecem isso observando o meu trabalho. Então, dá para ensinar a pessoa a ser líder? Dá. Mas você vai ter que avaliá-la se ela consegue ter visão. E depois, se ela tem o mínimo de organização e uma capacidade natural de entendimento. Que quando é patológico também fica difícil. Agora, começa de tudo com a visão. Se a pessoa não consegue enxergar com você, não adianta. Assim, por exemplo, você vai dividir esse assunto. Vamos fazer o Fala Guerreiro presencial, convidados tal. E aí você está falando com a pessoa, você vê que a pessoa traz um negócio que não tem visão. Não dá. Então, essa aqui, infelizmente, para isso, ela não tem condição. Né? Ah, mas ela poderia ser boa em outro lugar? Não sei. Teria que trabalhá-la. Tem como ela aprender? Se for normal, né? Se for natural, tem. Vamos trabalhar a visão, deixá-la montar trabalhos para que ela desenvolva alguma visão, para que ela traga algum trabalho. Dá para a gente trabalhar. Eu acredito que dá para formar líderes, sim. Bacana. Bem interessante, hein? Será que eu vou conseguir ser um grande líder? Fala, Rafa. Vamos jogar o chat ali um pouquinho? Sim. Traz o chat aí pra gente, da galera que veio prestigiar o convidado e nos prestigiar também. Obrigado já a todos vocês que participaram do chat. Essa tela tá boa, né? Não dá nem pra... Pô, a tela tá boa, tá grande. Porra, Bianca Félix, que saudade de você, minha amiga. Pô, saudade dos meus nobres amigos, programa de sucesso, entrevista ímpar. Parabéns. Obrigado, Bia. Sentimos sua falta. Obrigado, Bia. Jefferson Pontes, que aula nesse podcast. Obrigado, Jefferson. Estamos curtindo aqui também, apreciando, anotando, caderno aqui, tudo. Obrigado, Jefferson. Sheila Fernandes, live excelente. Obrigado, querida. Davi Nunes, Gustavo Nunes aqui. Conheci esse amigo em um momento de muita agonia e recebeu minha família com braços de gigante. 2 horas de conversa foi o suficiente para nos sustentar até hoje. Gustavo Nunes. Lembra dele? Davi Nunes. Não, Davi Nunes é o dono da conta. O Gustavo Nunes que está falando. Deve ser a conta do filho, né? O Gustavo Nunes. Tu lembra dele? Não. Valeu, Gustavo. O Flávio Pinto, parabéns pela entrevista. André Portes domina como ninguém a gestão de pessoas. O profissional em comum nunca para de se aperfeiçoar. Bom. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Rodrigo, o que os grandes players que comandam o mundo têm de diferente das pessoas comuns? E aí? Primeiro é a visão. É o que eu falo, né? É o Rodrigo que falou, Gustavo? Isso, Rodrigo. Não, Rodrigo, olha o Steve Jobs, o que ele viu. Olha o Zuckerberg, o que ele viu. Olha pro Bill Gates, o que ele viu. Bill Gates falou que era um mundo sem papel. Foi difícil, mas olha o que ele fez com o computador, né? Olha, quando eu vejo o Steve Jobs, olha que coisa, você falou da biografia. O Steve Jobs, Rodrigo, ele pegou o celular. Se você abrir o celular da Apple, que não pode ser aberto, senão, né, a não ser por eles lá, tudo ali
tem um lugar perfeito. E questionaram para ele. Assim, mas para que isso aqui? Ninguém vai poder abrir isso aqui, ninguém vai poder ver. Eu estou vendo. Não é para ninguém ver. A excelência está em mim. Eu não estou fazendo isso para que eles vejam. Eu estou fazendo isso para ter certeza que a excelência foi plantada dentro do meu negócio, dentro do meu aparelho, né? Então, eles veem as coisas além. Quero transformar esse mundo. E aí a gente pensa assim, poxa, mas eu vou transformar o mundo todo. Começa a transformar aqui. Começa a transformar o meu pessoal. Eu tenho uma equipe que, graças a Deus, há muitos anos me chamam de papai até hoje. Desde o momento que trabalharam comigo. Uma vez me fez, desculpa até estar falando sobre mim, né? Mas eu estava aqui, foi lá no centro, eu estava com um colega, um rapaz que trabalhava comigo, e uma diretora que estava me convidando para dar aula na instituição dela. Ela falou assim, eu cheguei lá, ela assistiu uma aula minha, ela colocou as frases minhas assim, chefe zangado, antigamente eu via assim, que você virava assim, um triângulo assim, ficava virando. Ela botou em cima assim, frases que eu cito, né? Eu sentei à mesa, fiquei olhando assim, e vi que tinha as frases ali, dá aquela alegria, né? Aí ela conversando assim comigo, ela falou, já viu isso aqui? Eu falei, já. Você sabe quem falou isso aqui? Eu falei, eu sei. Marcou tanto que eu coloquei aqui na minha mesa. Aí ela olhou para ele e falou assim, ele é isso tudo aí mesmo? Aí ele me derrubou, né? Aí ele falou assim, você ainda não viu nada. Né? Então, se eu não viver isso, né, não faz sentido. Então, eu estou mudando o mundo de onde eu tenho. O Bill Gates tem um potencial de mudar um planeta, mas o meu mundo aqui, eu vou mudar com algo que eu vá fazer de excelência, que pode ser explodido aqui dentro. Igual fala Guerreiro. O Alessandra Luzia Santana de Oliveira falou que Nunes é amigo da Luzia. É o pai dos goleiros. Ah, poxa. Te lembrou já agora? Sei. É o pai dos goleiros do Flamengo. Ele é realmente... Poxa, me perdoa. Ele até encontrou comigo outro dia lá na loja nossa, no Recreio. Ele teve um problema sério. O filho dele, que é goleiro do Flamengo, descobriu que estava com câncer. E graças a Deus, né, tudo resolvido. Mas nesse momento mais difícil da descoberta, eles foram conversar comigo lá no escritório e levar a família toda, os 2 filhos, a mãe e ele, e a gente pôde transmitir alguma coisa que, graças a Deus, marcou dessa forma aí. Que legal. Vai lá, Pedrão. Alessandra Luzia Santana, parabéns, André, gratidão por sua vida. Obrigado, Alessandra. Obrigado. Wagner Barros, boa noite, guerreiros. Grande e forte abraço. Valeu, Wagner. André Trajano, como liderar e formar pessoas incomuns em tempos de crise? Esse aí está me ajudando no meu doutorado. É amigo. Já fez a pergunta Ele fez mestrado comigo, agora está fazendo... Ele já é doutor. Gestão, ele trabalhou acho que ele tá, não sei se ele está saindo do INCA, mas ele trabalhava no INCA. Mas é um monstro. Seu mestrado em quê? Eu fiz mestrado em gestão estratégica e o doutorado doutorado profissional em propriedade intelectual e inovação. Estou terminando, graças a Deus. Esse aí me ajuda muito. Isso é um monstro. Escreve artigo como ninguém. E apaixonado por ajudar o próximo também. Olha lá, o André. Pô, tu é bom mesmo, hein, cara? André, muito obrigado, André. Como liderar e formar pessoas incomuns em tempos de crise. Eu acho que é a maior oportunidade. Em tempos de crise, você tem mais oportunidade ainda de mostrar que você é incomum. Tem um problema para ser solucionado. Tem vários problemas. Você pode escolher, e é lógico que ele está falando nessa questão, porque às vezes a gente fala em tempo de crise, em tempo de escassez, né? Você, com menos recursos, com menos talentos, com menos... Mas começar por 1, 2, já é algo que depois pode ter multiplicar por vários e vários. Então, em tempo de crise,
foca em alguém. Por exemplo, olha o tempo de crise da pandemia. Você imagina quanta gente brilhou o podcast antes e depois de pandemia. Não existia. Olha o que ele se tornou. Tempo de crise virou essa coisa extraordinária, né? Quantas coisas de saúde, pessoas que não tinham essa projeção que a internet deu depois da pandemia, todas as questões tecnológicas que se tornaram... A gente ficou rica, né? Vendendo cursos. Milionários em tempo de crise. Então, dá para fazer profissionais incomuns em tempo de crise. Vai lá, Pedrão. Alexandre Silva, boa noite, Rômulo e Rafael, que programa top. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Alessandra Luzia Santana, já estou ansiosa para o evento presencial com os convidados, delegado Álvaro Lins e André Portes. Onde faço minha inscrição e onde compro meu convite. Valeu, Alessandra, pela força aí, pelo encorajamento. Rodrigo, liderança nasce com a pessoa ou é adquirida com o tempo? Essa é uma pergunta que já se faz há muitos anos, né? Se o líder nasce ou ele adquire. É uma pergunta muito difícil de responder. Por isso que eu falo que, assim como o propósito, você tem que descobrir, né? Porque tem pessoas que você vê que não tem essa capacidade de liderar mesmo. E você falou uma coisa interessante, o seguinte, às vezes a pessoa é carismática e muito... se destaca no meio do grupo. E aí a gente já, equivocadamente, já fala, é um líder. É um líder, né? Porque ele é carismático, ele se destaca, então você acha que ele é um líder. Mas você falou, cara, se esse cara não tem a visão, não é um homem de visão, ele pode ser um grande porta-voz, ele pode ser um grande soldado, um grande representante. Mas eu realmente, assim, muitas vezes eu vi uma criança mais voluntariosa e tudo, eu achava que ele era um líder em potencial e não é. O líder, ele tem que ter essa virtude da visão. Isso eu aprendi hoje. E assim, olha só, quanta coisa vem nasce, você tem que descobrir. Agora, esse carismático, treinando, pode ser que ele se torne um líder, né? Então, assim, é uma pergunta dificílima muita gente já fala que não tem, como a aporia, né? Não tem resposta. Porque quando a gente tem o ideal de líder, aquele camarada que chega brilhando, é justamente esse carismático. A gente confunde. Por exemplo, a liderança para os gregos antigamente, os gregos quando era o nariz afilado, olho azul, um cara com porte, um cabelo igual ao teu, assim, grisalho e tudo, chega de terno, bacana. O Daniel Kahneman, tem um livro fantástico, eu aconselho todos vocês comprarem, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele fala sobre isso. Você já tende a gostar do que o cara vai falar. Porque ele tem na tua mente aquilo que... O arquétipo. O arquétipo, perfeito. Você já tem aquele arquétipo e você olha, nossa, vai ser bom. E você analisa, às vezes não é. Às vezes é, né? Mas às vezes não é. A gente cria na nossa mente algo que veio dos gregos, colocando que o líder é assim. Esse mentor, inclusive, ele explicou que quando Grécia foi invadida, o Império Romano, muita gente, ele pegou os escritos, né, os ensinamentos de Roma, levou para Roma. E quando Roma caiu o Império, esses fragmentos foram para Portugal, foram para Espanha e tudo. Um dia esse pessoal de Portugal veio para cá, trouxe essa cultura, a gente aprendeu assim. Foram para a América aprendeu assim. Então a gente ficou com esse ideal, praticamente o líder, aquele cara que chega e tudo. Aí você vai ver depois, aquele filme Jornada das Estrelas, ele dá uma quebrada que vem aquele um monstro de inteligente falando. E muito, Jack Welch era baixinho, gordinho, careca e não tinha esse arquétipo e era um líder de excelência, né? Mas a gente às vezes cria por essa questão de... Mas a questão da aparência é muito forte, porque ainda está muito no subconsciente das pessoas. Isso. Né? Você vê assim, nas primeiras eleições presidenciais, que você tinha um Collor, que era um cara bonitão, presença, falava não sei o quê, disputando contra o Lula, que, cara, a barba do Lula, ele não fazia aquela barba, a barba era dos fios tudo... Porra, no final o povo falou, meu irmão,
vamos nesse cara aqui no Bonitão. O Bonitão levou. Isso aí. O Lula ainda disputou mais umas 3 eleições depois Isso. dali, né? Umas 2, pelo menos, a Isso. Collor, depois mais 2. Quando ele veio com uma aparência que o marqueteiro pegou, pô, deu uma garibada na Bárbara e veio com uma aparência mais agradável pro Isso. público, o público foi na dele. Pô, agora tem uma... Cara, é impressionante, mas É. as pessoas ainda têm esse Isso. pré-conceito pela aparência, né? A aparência vem e ela já faz um julgamento em cima daquilo Isso aí. que os olhos, É. para E depois... você vê que eu já vi filósofos criticando essa questão, mas quando foram para a televisão, começaram a fazer regime, começaram a botar um look diferente. Você vê, tem que entrar. E por que também andar feio? É legal. Só que não determina se você é um líder, quem você é. Exatamente. Né? Porque você pode estar escondendo atrás do frasco lindão, mas o produto não é legal. Mas é uma questão muito difícil de ser respondida. E na verdade é o seguinte, você tem que entender a vida como ela é. Existe o mundo ideal e o mundo real. Então, assim, se as pessoas ainda são atraídas para abrirem seus ouvidos para aquilo que agrada seus olhos, cara, é melhor eu buscar agradar os olhos para ser ouvido e aí sim conseguir mudar, É. do que eu simplesmente querer bater de frente com uma Isso. coisa que Ou simplesmente então é... seja um Einstein. É o que eu falo. Seja um gênio. Porque senão vai ser difícil pra caramba. Porque o primeiro momento já te rejeitam, já olha pra... Quem é você? Quem diz que o Einstein foi rejeitado nos primeiros Com momentos? também, certeza. até Não agora? foi. Você pode ler lá. Como a gente usou algumas referências bíblicas durante essa transmissão, e a gente está falando de escolher por aparência, quando o rei Saul foi escolhido, foi um momento em que o povo disse para o profeta, a gente não quer mais que você escolha o próximo rei, que Deus escolha. Nós queremos escolher. Foi levada a demanda, não deixem que eles escolham. Eles olharam para Saul, altão, bonito, boa aparência, aquele que... A Bíblia diz que ele se destacava Isso. no meio dos outros, escolheram Saul, e aí Israel andou num desgoverno, e depois as coisas voltaram a se alinhar, escolha por aparência.